Bem, quero ler o texto de Romanos, capítulo 11, a partir do verso 33. Romanos, capítulo 11, 33 a seguir. Diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos? Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Vou ler de novo, né? Vou entender os irmãos, porque a gente acabou não ensaiando. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor. Podeis assentar em nome de Jesus. A ele seja, pois, a glória eternamente. Amém. Louvado seja Deus por isso. O pastor Eliezer já fez aqui uma breve introdução a respeito dessa verdade absoluta, dessa verdade bíblica. Ele é digno de toda a glória. Então, depois de amanhã, no dia 31 de outubro, né, os irmãos já devem estar cientes, porque viemos falando a respeito desse tema o mês todo. E é tão engraçado como coincide, né? 5 domingos consecutivos, dentro do mesmo mês, para falarmos dos 5 pilares da reforma. E existe toda uma história por trás disso aí, e não somente isso, nós conseguimos ver aí a mão de Deus regendo a história, mais uma vez, para que o seu nome fosse glorificado, né? E dentro dessa preservação aí, também a mão de Deus preservando a sua igreja, o seu povo, para que os seus fins e seus propósitos fossem alcançados. Afinal de contas, Deus tem um plano, amém? Ele tem um plano e louvado seja Deus que Ele nos permitiu fazer parte desse plano. E isso é maravilhoso. Estamos aqui nessa noite como igreja, né, e como parte desse plano maravilhoso de Deus, um plano de redenção. Então, nesse dia, 31 de outubro, nós vamos comemorar o dia da Reforma Protestante. Está nos anais da história da igreja. E um movimento reformista que surgiu aí no século XVI, XVII, teve como personagem principal um monge agostiniano chamado Martinho Lutero, que estava insatisfeito, né, com algumas práticas e questões teológicas aí defendidas pela Igreja Católica. É claro que você já viu aí, ouviu detalhadamente o que estava ali por trás, por todo esse contexto aí. O pastor Eliezer vem falando aí todos os domingos a respeito disso, e ele sempre traz uma visão panorâmica a respeito desse contexto. Mas é bom lembrar hoje, né, porque é o último domingo, o último pilar da reforma, então vamos fazer mais uma vez isso, trazer uma visão panorâmica dentro desse contexto. E a atuação desse monge, de Martinho Lutero, teve como ponto de partida a divulgação das 95 teses contra todas essas distorções teológicas. Era um homem que estudava bastante e que, uma certa feita, em uma das suas leituras, acreditamos que o Espírito Santo o iluminou dentro das Escrituras e disse: opa, não está certo isso aqui não. Aí olha para a prática da igreja, a igreja envolvida em política, a igreja ali tomada por homens, né, no poder, que ele via claramente que buscavam muito mais interesses pessoais, políticos, do que o fim, ter como fim a glória de Deus. Então, Martinho Lutero se levantou ali como arauto de Deus para defender a verdade de Deus, a sua palavra. E ele foi ali a mão de Deus para isso. Então, quando ele faz isso, rapidamente, as suas ações, tudo aquilo que ele fez, se espalha ali pela Europa e deu-se início, então, ao reformismo no seio da igreja. E da atuação de Martinho Lutero surgiu o movimento protestante. Martinho Lutero defendia basicamente que a Bíblia era a única referência para os fiéis e que as pessoas conseguiriam ser salvas sem a mediação de intermediários, sem precisar de indulgências. E tem como base a palavra de Deus ali em Romanos capítulo 1, verso 7, que diz:
1 verso 17 que diz, o justo viverá pela fé. Se você olhar ali no quadro ali, né, do dia da reforma, está ali, o justo viverá pela fé. Isso foi a chave que virou na mente de Lutero e fez com que ele reconhecesse que o homem, a igreja, pelo menos naquele contexto, não estava fazendo aquilo que lhe era devido. Não estava cumprindo o seu papel. Ela estava cobrando indulgências, ela estava adorando santos, adorando imagens, e ele disse que não estava tudo certo ali. E aqui Lutero passou a defender a ideia de que não eram as boas as ações que salvariam a pessoa, mas sim a fé. Não era necessário agregar nada para que fosse salvo, nem um dia, questões financeiras, nem santos, nem homem nenhum, a não ser o Filho do Homem, por intermédio do seu sacrifício. E a construção teológica iniciada por Martinho Lutero deu origem a um princípio conhecido como as 5 solas. Solas, no latim, significa somente ou apenas, que se tornou os 5 pilares da reforma. E foi falado aqui como, por exemplo, o primeiro pilar, né, não está exatamente na ordem aqui, mas sola fide, ou somente pela fé. Não há nada que o homem possa fazer que possa alcançar o favor de Deus. Não há uma obra que ele possa fazer em que Deus possa olhar e dizer, nossa, que bonitinho que é aquilo que ele fez, né? Eu acho que eu vou favorecê-lo e permitir a sua entrada no céu. Não, somente pela fé. Não agrega-se nada a isso. O outro pilar seria sola escritura, ou somente a escritura. Não há outro meio de instrução para o cristão ou para a igreja, a qual se possa recorrer a fim de que tome para si como uma regra de fé e prática autoritativa. Aquilo que vai orientar a sua vida, a sua conduta. Não existe outro meio, a não ser a Escritura, a palavra de Deus. E talvez, em algum momento a gente questione, mas a Bíblia ela tem toda a instrução para a gente realmente viver, né, numa conduta cristã que agrade a Deus, e a resposta é sim. Ela é suficiente para nós. A não ser aqueles que ficam especulando a Bíblia, procurando resposta a fim de satisfazer os seus anseios, né, pecaminosos. A gente fica, será que a Bíblia permite isso? Bom, a Bíblia não fala nada, então quer dizer que a gente tem essa abertura. Não. O apóstolo Paulo diz que tudo me é lícito, mas nem tudo e convém. Porque aquilo que a Bíblia não fala abertamente ou claramente, a Bíblia deixa para nós princípios. E os princípios, eles ainda são inspirados por Deus. Amém? E aí nós temos também solos Cristo, ou então somente Cristo. Não há um outro mediador entre Deus e o homem, a não ser o próprio Cristo, o sumo pontífice. Ele é o sumo pontífice, não é o Papa. É ele. O sumo pontífice é a única ponte entre Deus e o homem. Somente Cristo. Somente, sola gratia, né? Ou somente a graça. Não há nada que o homem possa fazer. Não há nada. Somente a graça significa somente Deus, através da sua ação, é quem pode resgatar o homem. E isso ele fez na cruz. É a graça de Deus. E hoje nós falaremos a respeito daquilo que, na verdade, é a compreensão dos 4 pilares. Porque quando nós entendemos de que é somente pela fé, somente a Escritura, é somente Cristo e somente a graça, não resta nada mais a nós a não ser dar glórias a Deus. É por isso somente a Deus a glória. E antes de Martinho Lutero, obviamente, como já foi citado aqui, e diz a história que já havia casos de cristãos que contestaram, né, os princípios e as práticas da Igreja Católica. No século XII, por exemplo, surgiu Pedro Valdo, né, na França, e que desse movimento surgiu os valdenses e se espalharam pelo sul da França, pelo norte da Itália, aliás, e sobrevivendo às perseguições da Igreja Católica. Então ali já havia um indício de que as pessoas já entendiam de que a igreja não estava sendo regida de uma maneira que glorificasse a Deus. E no caso específico da pré-reforma também,
alguns historiadores destacam nomes muito importantes na história. O pastor também mencionou por várias vezes aqui. Um deles, que foi até mesmo profeta, né, na vida de Martim Lutero, foi John Hus, o Ganso. Depois veio John Wycliffe, né, e que questionavam a riqueza da igreja, a acumulação de poder e a corrupção existente no clero. Esses são os pré-reformadores. E as ideias de Lutero espalharam-se pela Europa, resultando na conversão de milhares e milhares de pessoas que deram surgimento a outros reformadores, como, destacando aqui um dos principais, como João Calvino, né, que ampliou a ideia aí da reforma, tanto que nós que cremos nos 5 pilares, temos por base os 5 pilares da reforma, somos chamados de calvinistas. Já ouviu isso já? É interessante que outro dia eu conversei com um amigo, que ele sempre me faz perguntas, né? O que você acha disso? E eu dou minha opinião bíblica e teológica. Ele fala, que interessante, você tem uma visão muito diferente a respeito das coisas. É uma visão que a gente não costuma ouvir. Aí eu falei, olha, eu vou falar, não é com altivez que eu falo isso, né? Nem com orgulho a fim de me exaltar. Mas, infelizmente, a maioria das igrejas não ensinam isso. Eles não ensinam Bíblia. Eles não falam da história da igreja. Em muitos outros lugares, nesse mesmo tempo, hoje é domingo, né, há poucos dias de fato, dia da reforma, e a maioria das igrejas sequer fazem menção a esse dia tão importante para a igreja. Sequer fazem menção a isso. E eu falei a respeito dos pilares, e ele falou, nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar. E aí ele falou assim, nossa, que pena, né? A gente ouve muito sobre não pode isso, não pode aquilo, mas nunca se fala daquilo que Deus é, daquilo que Deus fez e que a Ele devemos glória por isso. Queridos, a igreja, se ela partisse deste princípio, não seria necessariamente de maneira muito condicionada aos 5 pilares, né? De maneira categórica, não. Bastaria somente entender que a Bíblia, ela faz menção somente a Cristo. Ela aponta a Cristo, ela fala de Cristo de Gênesis a Apocalipse, ela fala da ação redentiva de Deus, de Cristo como Salvador, do Cordeiro morto antes da fundação do mundo, da sua ação de deixar o seu lugar de glória, abrir mão, se esvaziar de si mesmo e vir andar entre homens pecadores, mostrando como é fazer a vontade de Deus. Se a igreja simplesmente atentasse para isso, ela já viveria para a glória de Deus. Mas não é o que acontece. Infelizmente. E surgiu esse movimento chamado o movimento protestante. O ato de protestar contra toda essa distorção teológica. E podemos dizer aqui de maneira muito convicta, né, de que, do ponto de vista teológico, a reforma protestante, em síntese, tratou de 3 questões fundamentais e que podemos tomar como importante aqui. A primeira é trazer à tona aquilo que a Bíblia fala a respeito de Cristo, de que Jesus é o supremo cabeça da igreja. E quando fazemos essa afirmativa, isso vai de encontro àquilo que a igreja, na mesma época, pregava, que ela dizia que quem tem autoridade é o Papa. Ou seja, falar que Jesus é o supremo da igreja, o supremo cabeça da igreja, vai contra a autoridade papal. O outro é falar que a Bíblia é a palavra de Deus, regra de fé e prática autoritativa sobre a igreja e sobre os cristãos. E falar sobre isso é ir contra a tradição. Podemos falar também que a salvação é pela fé. E isso vai contra as indulgências. E de uma maneira geral, a base definitiva, né, para os reformadores é a compreensão de tudo isso. De que tudo isso é para a glória de Deus. Então a Igreja Católica Romana, ela colocava, por exemplo, a adoração aos santos como uma das partes principais da vida devocional. Templos, altares, missas, festas, dádivas e tantas outras práticas
remissão de pecados através de ofertas, incenso e tudo mais, ele virou uma bagunça sem precedente. E em posição a essa teologia meio bagunçada, uma das bandeiras dos reformadores era principalmente a defesa dos primeiros mandamentos, dos 2 primeiros. Não terás outro Deus diante de ti, né? E não farás para ti imagem de escultura. Tudo aquilo que está condicionado a essas práticas fere os mandamentos. E tudo que começa errado, tende a dar errado. Tudo que começa errado, tende a dar errado. Então a ideia da reforma, queridos, na verdade Lutero não tinha intenção de ir contra a igreja, né? Porque ele era um monge, afinal. A ideia dele era fazer com que a igreja compreendesse isso. Era reformar a igreja. E fazer com que ela desse glória a Deus. Era fazer com que a igreja colocasse Deus, o Cristo, no seu devido lugar. No trono. Colocar Deus no trono, no centro da vida e do pensamento da igreja. Mas as questões políticas, né? O poder estava enraizado no coração e na mente dos líderes da igreja da época. Isso tornou-se um problema. E falar de que tudo isso tem que ser para a glória de Deus, qual base nós temos para isso? Obviamente, é a própria Escritura, é a palavra de Deus, pois ela mesma é quem revela o caráter, os atributos e o propósito de Deus. John Piper, aqui em uma das suas citações, ele diz o seguinte: na Bíblia, o termo glória de Deus geralmente se refere ao esplendor visível ou à beleza moral da perfeição multiforme de Deus. É uma tentativa de expressar com palavras o que não pode ser contido por palavras. Como Deus é em sua magnificência e excelência revelada. Colocar em palavras aquilo que não pode ser contido. Eu lembro até de uma certa vez, num dos nossos estudos aqui, a irmã Marina vai lembrar disso, né, quando falamos a respeito dos atributos de Deus. E eu falei assim, numa dinâmica, tudo que você sabe a respeito de Deus, coloca aí num papel. Eu simplesmente reproduzia uma experiência que eu tive há muitos anos. E aí, quem leu, quem conheceu, foi escrevendo, alguns de maneira vergonhosa, quem não pôde expressar em palavras o que sabia a respeito de Deus, mas foi escrevendo. Alguns mais, outros menos, né? E geralmente, quando quem escreve mais, sempre, né, fica com certo orgulho, né? Olha o que eu sei sobre Deus. Um monte de coisa. Mas no final das contas, o resultado da dinâmica não importa o quanto você escreve sobre Deus. Não importa quantos livros, não importa quilômetros de pergaminho você escreva sobre Deus, você nunca vai definir Deus. Com palavras não se define. É preciso experimentar Deus. É preciso provar Deus. É preciso estar em Deus. E cada vez que se está em Deus, mais glória a Ele nós damos. Mais glória a Ele nós damos. E é isso que é manifesto desde o Antigo Testamento. Na criação, por exemplo, no Salmo 19, ele diz: os céus proclamam a glória de Deus, e os firmamentos anunciam as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela o conhecimento a outra noite. Não é necessário recorrer a livros, a princípio, né? Há uma revelação natural que mostra que existe um ser sobrenatural, poderoso, capaz de trazer à existência do caos todas as coisas, de dar vida a pessoas inanimadas, soprarem suas narinas e dar-lhe vidas, de criar todas as coisas, trazer à existência e ainda preservar elas, cada uma no seu devido lugar. E mesmo o homem, na sua pós-queda, mesmo afastado de Deus, mesmo negando a existência de Deus, é impossível ele não olhar para a criação e não especular a existência desse Deus.
Ele pode negar o quanto ele quiser, mas não tem como negar que Deus existe. Ele pode não chamar de Deus, ele pode chamar de outra coisa, mas ele não pode negar que alguém criou. Só isso é motivo para dar glória a Deus. E isso está na criação, na história de todo o seu povo, está nos grandes atos de Deus. Toda a narrativa do Antigo Testamento revela o poder de Deus. E no Novo Testamento, segue a mesma ideia, vinculada à ação de Deus, como por exemplo na redenção. Em Romanos capítulo 6, verso 4, por exemplo. Diz: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Quem pode fazer isso, querido? É só Deus. O Deus da glória. Só Ele pode fazer isso. É na redenção, é na manifestação dos atributos. No Antigo Testamento, a ideia hebraica fala do que é inerente a Deus, seu valor ou dignidade intrínseca. E no Novo Testamento, a ideia grega fala da resposta de seres inteligentes, de seres criados, seres morais ao valor e à dignidade que eles veem manifestada na palavra e na obra de Deus. Sabe o que acontece? Um dia após o outro, é impossível não olhar para a história, em tudo aquilo que aconteceu na história, e não perceber a mão de Deus, a preservação de Deus. E quando isso acontece, é igual o apóstolo Paulo diz, né? O que importa para mim é olhar para o alto. Não importa o quanto eu vivi, como disse o presbítero Euclides aqui, o importa é quanto tempo falta para me chegar ao ápice desse dia, de encontrar com o Senhor na glória. Quanto eu vivi, nós já sabemos. Agora, quantos dias falta? Quanto tempo falta? Porque eu olho para trás, a única coisa que eu vejo é a mão de Deus. É a ação de Deus, tanto na história, quanto na minha vida, de maneira pessoal, quanto na minha família. Queridos, se eu der oportunidade para cada um de vocês aqui contar um testemunho, é impossível alguém não dizer: naquele dia Deus se fez presente, naquele dia Deus estendeu a mão, naquele dia Deus livramento, naquele dia Deus curou. Mas não foi somente naquele dia, foi em cada momento, em cada segundo. Deus se faz presente em nossa vida, querido. Isso é promessa desse Deus. Ele diz: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não é apenas no momento em que você precisa, é todos os dias, de maneira integral, de maneira relacional, de maneira íntima. Esse Deus se manifesta. E quanto mais dia passa, mais ansiedade... Por mais ansiedade somos tomados e dizemos: meu Deus, esse que tem me preservado, esse que tem me guardado, esse que me salvou, está chegando o dia de eu me encontrar com Ele. Está chegando o dia. Mas, sejamos sinceros, será que realmente é essa ansiedade que tem tomado conta do coração da igreja? Será que realmente é este sentimento? Se olharmos na igreja como um todo, que nós vamos ver que, na verdade, o que está acontecendo já é a apostasia. Já é o afastamento. A igreja atual, em sua maioria, colocou de lado a palavra de Deus e a substituiu por outros meios de instrução. São vãs filosofias, são coaches, são palestrantes, músicas antropocêntricas, e da glória a Deus ficou somente nas palavras. Você vê isso em algumas igrejas. Manda a glória para cima que Deus manda a glória para baixo. Querido, não é assim que Deus manifesta a sua glória. Assim, não passa de movimento e de barulho. Quando realmente a glória de Deus se manifesta, como foi lido aqui em Isaías, quando a glória de Deus enche o lugar, há transformação de vida, há quebrantamento, há arrependimento de pecados.
Como diz o pastor Gildo, né? Não tem como ouvir ou testemunhar a manifestação da glória de Deus, e ir para casa, colocar a cabeça no travesseiro e dormir de bandeira tranquila. Nós somos incomodados a rever as nossas posturas, as nossas ações, a rever a maneira em que estamos sendo usados como instrumento na mão de Deus. Será que estamos sendo eficientes? Isso definitivamente não é glorificar a Deus. É fazer barulho, é movimento, mas não é dar glórias a Deus. Pois se isso de fato não acontecer, não tem como ser transformado. Mas é claro que isso não se limita somente a esse momento de culto, a um movimento, a uma reunião da igreja. Viver para a glória de Deus, ela está condicionada, atrelada aos mínimos detalhes da nossa vida. E é isso que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31. Ele diz, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo. Ele poderia continuar falando de maneira aqui muito insistente, agregando aqui outras coisas, quer comais, quer beber, quer estudar, quer criar seus filhos, quer trabalhar, quer viver. Querido, coloque o que você quiser aqui, mas tem que ser para a glória de Deus. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que os homens trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador. Aí é muito fácil apontar o dedo, né, para outras religiões e dizer, olha lá, adora imagem. Olha lá, guarda um dia. Olha lá, são outros espíritos, enquanto ainda temos altares estranhos em nossos corações. Altares que não queremos derrubar. Meus irmãos, filhos, esposa, esposo, trabalho, entes queridos e amigos, todos eles têm o seu lugar importante na nossa vida, amém? Todos eles estão. Não na questão relacional. E por que não na questão de sobrevivência, né? Nós precisamos disso, precisamos trabalhar para sobreviver, constituímos famílias. Precisamos disso, todos eles têm o seu lugar de importância na nossa vida como cidadãos. Mas na questão existencial, não há como permanecer, não há como ser plenamente satisfeito se não fizermos aquilo para o qual fomos criados, que é dar glórias a Deus. E é por isso que você vai ver muitos testemunhos de pessoas que tiveram tudo isso. Boa família, muitos amigos, tornaram-se abastados devido à sua busca desenfreada, né, por uma qualidade de vida, e no final das contas sentem-se vazios. Tem doenças que o dinheiro não pode curar. Tem dinheiro e não tem para quem deixar. Ou tem dinheiro e está sozinho, porque a família, né, tá se matando por conta do seu dinheiro. Sequer desfrutam dos últimos momentos da sua vida, né? Olha, trabalhei tanto por isso, agora vamos viajar com a família, vamos curtir. Não. O cara adquiriu tanto dinheiro e agora vê os filhos e parentes se matando para tomar aquilo que ele tem ainda vivo. Se não entendermos o sentido da nossa existência, não há
por que existir. É fato que a natureza caída, ela tentará de diversas formas nos levar para longe desse propósito que é dar glórias a Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do muito amor com que nos amou, Ele nos deu vida. Ele nos deu o seu Espírito Santo para vivermos para o louvor da sua glória. E é isso que vamos continuar fazendo até que Ele nos tome para si. Ainda exercendo a fé, ainda usando da Escritura para nossa instrução, ainda desfrutando da graça de Deus, ainda tendo Cristo como nosso cabeça, único e suficiente Salvador para as nossas vidas. Ao juntarmos todos esses pilares e fazermos deles os pilares também da nossa vida, vamos sempre dar glórias a Deus. E dar glórias a Deus, teremos uma vida plena, satisfeita, gozando sempre daquilo que Deus tem o melhor para nós, que é o seu Filho, que é o Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero encerrar aqui esta mensagem e agradeço aqui a minha oportunidade. Fique de pé em nome de Jesus, eu quero orar com você.